Olá, nossa saudação para você que nos assiste e que seja um momento de muitos esclarecimentos e da gente estar batendo um papo aqui muito bacana hoje, especialmente com o pastor Joaquim de Paula Rosa, da OMEB, é o nosso coordenador geral da OMEB. Estamos aqui com a nossa irmã Valéria, missionária Valéria, que é a gerente operacional, administrativa e é a secretária executiva da nossa Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior, que há 53 anos é presidida pelo nosso reverendo Isaías de Souza Maciel. Saudamos também a toda a diretoria que está nos assistindo e, especialmente, estamos com o pastor Ribamar, que é o presidente do CONSE, que é um conselho que ele vai apresentar já, aguarde, porque a gente vai ter aqui uma surpresa de serviços abençoadores para a sua vida, para a igreja, para o reino de Deus. Então, nossa saudação a todos. E, como eu falei do nosso presidente José Ribamar, nós vamos passar imediatamente a palavra para ele. Saudações, presidente. Bem-vindo. Esse podcast é para abençoar e esclarecer. Que maravilha. Eu saudo aqui o meu prezado amigo, meu mestre, o pastor Joaquim, a nossa companheira missionária Valéria e você, Orli, o nosso apresentador, um homem conhecedor das matérias que vão ser narradas aqui nessa reunião. Eu estou muito feliz e, ao mesmo tempo, eu me prostro a dizer que essa oportunidade é a oportunidade de poucos falar do CONSE. O CONSE significa Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas, Comunidade Cristã. Ela surgiu diante de uma situação necessária naquele momento para poder ajudar as pessoas que mais precisam. E isso aconteceu no ano de 2024, logo no início, por essa necessidade de servir. Porque quando a gente não serve, não adianta viver. Então, isso é muito importante, isso me deixou muito orgulhoso de criar, de fundar com os companheiros, assim como o pastor Joaquim, que é um companheiro das primeiras horas. E nessa projeção desse desenrolo todo para a criação, porque ele nasceu não só para servir, mas também para ajudar no sentido de fazer com que os micros pastores, aquelas pequenas igrejas de 10 pessoas, de 20, de 30, de 40, de 50, oxalá, quem sabe, de 100, 200, 500, 1000 pessoas, para atendermos essas pessoas, organizar essas pessoas. O conselho não nasceu para intervir, nasceu para inserir, porque é muito importante que nós, povo evangélico, estejamos unidos na verdadeira palavra de Cristo. Para isso é que nasceu exatamente o CONSE, o Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas, para servir. Não importa o tamanho da denominação, não importa o tamanho do ministério, das convenções existentes no país, seja ela qual for, de 10 milhões de membros com 5, com 2, ou aquela igrejinha com 10 membros. O importante é que a gente, através do conselho, possa levar informações e coerência e resiliência para essas pessoas. Então, para isso é que nasceu o nosso Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas, no sentido exatamente de levar a cultura evangélica, o conhecimento profundo dos ensinamentos de Cristo a quem quer que seja, inclusive aquelas pessoas desengrejadas. Isso é muito importante, que chegam praticamente de 30 a 40 milhões de pessoas que não sabem aonde está. E nós precisamos resgatar essas pessoas, fazer com que eles se sentam à mesa
para ouvir a palavra do nosso verdadeiro Criador do universo, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Presidente, pelo que eu pude entender, os amigos da mesa poderão me ajudar a complementar, mas a visão do CONSE, ela é mais do que de ter um conselho de pastores local. E não tem um objetivo, como vários conselhos que nós conhecemos e que estão militando muito prodigamente em favor da proclamação do Evangelho, mas que atendem às igrejas no seu entorno, vamos dizer assim, né? Geralmente são conselhos municipais ou estaduais, mas que atendem e aglutinam igrejas e pastores daquela localidade. Eu estou entendendo que a visão do CONSE é justamente proporcionar suporte para esses que já estão militando. Exatamente. É da nossa obrigação, é do nosso interesse, é dar a mão a esse pequeno pastor, essas pequenas denominações. E, inclusive, aquele pastor que ainda sequer registrou a sua igreja. Olha, a gente precisa estar do lado dele. É muito importante a gente inserir essas pequenas igrejas conosco dentro do conselho, dentro da UMEB, para que juntos fiquemos fortes nessa luta de levarmos a evangelização a quem quer que seja e queiram ouvir a palavra de Cristo. E aí eu vou agora para o pastor Joaquim com uma pergunta. Antes da gente entrar, eu tenho uma pergunta que eu já vou adiantar. Que instrumentos, que ferramentas, que serviços o CONSE almeja apresentar? Então o senhor já vai ficando no radar. Mas, pastor Joaquim, o senhor é o tesoureiro do CONSE e o senhor é o coordenador geral da OMEB, que existe há 53 anos. Completamos agora, semana passada. E também existe uma visão, como existe na OMEB, os outros conselhos que o CONSE almeja alcançar, também cada um tem a sua visão e a sua missão. O senhor, como gestor, não só da instituição, mas gestor acadêmico, gestor, né, administrativo de empresas, vê algum conflito nessa visão e nessa atuação do CONSE junto aos conselhos que já estão atuando no Brasil? Não, graça e paz a todos. Privilégio muito grande participar dessa mesa com a nossa missionária Valéria, com o Orli, meu amigo, pastor Orli, praticamente filho, né? E o nosso pastor Ribamar, que é um pastor também. Eu tenho sido muito abençoado por estar ao lado dele. Foi um presente que Deus me deu, não só, mas já há muito tempo, conhecendo essa capacidade dele de criar coisas, de unir esforços. Eu creio que a união da UMEB com o Conselho, no sentido de servir ao povo evangélico, primariamente no Brasil, mas a todo cidadão brasileiro, principalmente naquilo que nós estamos tratando nesse podcast, é algo assim espetacular. E eu me sinto feliz de estar tanto do lado da UMEB como coordenador geral, que tem essa missão de unir o ministério evangélico no espírito de o Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quanto também está ao lado do Conselho, que tem a finalidade de aproximar os recursos governamentais, tanto a nível nacional, quanto estadual, quanto municipal, das pessoas que mais precisam, não só delas, mas primariamente as pessoas que mais precisam. E tem sido um privilégio para mim, nesses 2 anos praticamente de membro do Conselho, estar com o presidente Ribamar, os demais membros da diretoria nacional, para a gente alcançar as
os 27 unidades da federação, mais o Distrito Federal e os 5.568 municípios. A gente está olhando para o povo brasileiro como um todo e dentro desse povo olhando primariamente para os que mais precisam, em especial as comunidades do Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, onde estamos bem inseridos a nível de serviço, não para sermos servidos, mas para servir e dar a nossa vida em benefício dos mais necessitados. Obrigado, pastor Joaquim. E, Valéria, você não vai escapar, porque a sua área é justamente administrativa. Você é gerente administrativa de uma ordem de pastores. Então, você atua na ponta com o usuário final, exatamente, que são os pastores. É a dona de casa do sistema. É que cuida do... O pastor cuida da ovelha. A OMEB não é igreja, então ela não tem ovelhas. O público da OMEB e do CONSE são pastores. Então, como você vê a chegada e a atuação do CONSE nesse cenário global, porque você atende pastores do Brasil inteiro? Eu diria mais, não só pastores, porque tem ordem de pastores, nós somos ordem de ministros, que vai desde o diácono, o educador religioso, os professores, ministros, missionários, enfim, a ordem ela engloba tudo, assim também como o conselho. O conselho não é um conselho de pastores, é um conselho para abençoar as comunidades evangélicas. Exatamente, pastor Orli, pastor Joaquim, pastor Ribamar, vocês que estão nos ouvindo, é um momento de muita alegria, né, estarmos aqui, poder compartilhar, né, dessa união, porque o lema da OMEB é esse, é unir o ministério evangélico, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né, abraçando o CONSE, trabalhando junto para levar benefícios e segurança aos pastores, aos ministros, à membresia em geral da igreja, né? Que é muito importante. E eu sou exatamente essa pessoa que cuida de cada um, desde o momento do seu cadastro, né, do envio da documentação e resolvendo aqueles problemas do dia a dia, né? Cuidando de cada um com amor, com carinho, de uma forma humana. Esse é o objetivo da OMEB, é cuidar de cada um, né, de cada ministro, porque muitas das vezes o pastor, ele cuida das ovelhas, e quando ele precisa, não tem ninguém para cuidar dele, né? E a OMEB, com esse projeto, né, dos benefícios, ela vem com esse objetivo de dar essa segurança para o pastor, para o ministro, para o diácono, para o missionário, tanto para ele quanto para a sua família, né? Dar essa segurança a esse ministro. Então, é com esse objetivo que nós estamos aqui, de nos unirmos para um bem para todos. Pastor Orli está aqui presente na mesa, nos presidindo, nos liderando nisso, mas ele tem uma participação importante em tudo isso que nós estamos falando. Ele e a sua esposa, a empresária Márcia Regina, eles que criaram em 2009, nós criamos, reverendo Isaías, minha esposa, dona Eunice, saudosa memória, que a Valéria hoje representa, e o casal, 6 pessoas. Em 2009 criamos o plano de benefícios que nos trouxe a esse podcast. Nós vamos falar muito sobre esse plano de benefícios, que tem sido uma bênção desde 2009 para, diria hoje, milhares de pessoas no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, na hora mais crítica, que é a hora da morte, ou para nós que temos carro aí também, protegidos e socorridos em toda parte do Brasil, através do plano de benefícios que estaremos falando daqui a pouco em profundidade. Isso. E para você que está nos acompanhando, continua ligado, porque daqui a pouquinho você vai entender melhor todas essas sementes que foram lançadas aqui, de planos de benefício, de missão, de visão, de projeto, de dar suporte para a igreja, para as convenções. Então continua com a gente, porque a gente já vai complementar essas informações já no próximo bloco. Aguarde. E para você que está nos acompanhando, vamos agora para o segundo bloco para a gente entender melhor sobre o CONSE, que é o Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas.
E nós estamos aqui à mesa com o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é o coordenador geral da nossa OMEB, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior. Estamos com a Valéria, que é a administradora, que é a gestora na parte da administração, missionária Valéria, que o Senhor continue abençoando. E aqui o nosso presidente, que a gente deixou agora no final do segundo bloco uma pergunta, né? Quais as estratégias, quais os serviços, o que o CONSE, qual a visão para implementar todos esses serviços que foram apresentados. Mas eu vou pedir permissão, o pastor Joaquim falou no bloco anterior sobre a amizade que tem com o presidente, e eu queria aqui também, em nome da amizade, mandar um abraço para o nosso benfeitor, o pastor Heitor, que muito gentilmente, né, tem colaborado com as nossas instituições, abriu esse espaço aqui na Ágatos, para que a gente pudesse estar enviando para você que nos assiste esse conteúdo relevante, consistente, num ambiente primoroso, toda a sua equipe que está aqui à volta, você não está vendo, mas temos aqui um pequeno exército de profissionais qualificados para dar consistência para que você receba a melhor qualidade. Então, parabéns, pastor Heitor, e gratidão. Presidente Ribamar, CONSE, quais as estratégias, quais os serviços, quais os pilares que o CONSE estabeleceu para colocar em prática, para transpor para o mundo da realidade a visão que o CONSE apresentou no nosso primeiro bloco? Bem, meus amigos, meus irmãos, é muito importante a pergunta, porque o conselho é um conselho que tem se voltado exatamente para atender essas pessoas que mais precisam. Então, em busca de tudo isso, a diretoria do conselho, em conversa, a gente discutindo os momentos oportunos, o que fazer, como fazer, para atender exatamente essas pessoas. Então, eu fui ao governo federal, eu fui ao governo do estado, eu fui à prefeitura do Rio de Janeiro, porque o conselho ele é laico, ele está em toda parte, não importa quem quer que seja. O importante é que nós estejamos voltados para atender essa demanda que é as pessoas que mais precisam. Isso é que é importante. Então a estratégia é, bem, eu sei profundamente nessa militância muito forte, evangelicamente falando, visitando igreja, pastores, igrejas fortes, outras menos fortes, etc., para que a gente entendesse melhor a sua necessidade. Então vimos que nós do conselho não poderíamos ficar somente na parte da evangelização. A gente precisava, então, buscar uma saída, uma oportunidade para dar a essas pessoas. E então fomos buscar de imediato a OMEB, para um convênio maravilhoso, que selamos esse convênio, para levarmos a essas pessoas tudo aquilo que eles estão precisando. Eles precisam de tudo, nós precisamos de tudo, porque nós sabemos perfeitamente que essas pequenas, as microigrejas, as médias igrejas, elas estão precisando. Uma das coisas que eu me preocupo muito, por exemplo, é a questão do pastor. Prega durante 40, 50 anos, etc. E quando chega aquele momento que ele não pode mais servir daquela forma, ele é jubilado e precisa deixar a igreja, um outro assume, e muitas das vezes ele sai e não fica com a mínima condição de sobrevivência. Então, nós precisamos exatamente assistir esses pastores. Isso me dói muito quando eu me deparo com o irmãozinho que está precisando e pastoreou 40, 50, 60 anos. E está realmente numa situação difícil.
Aí eu choro muito, eu oro muito, peço a Deus, como, meu Deus, que força Deus pode me dar para que eu possa assistir essas pessoas, que o conselho possa assistir essas pessoas. E aí então surgiu essa vontade de procurar a OMEB estrategicamente, que já tem um plano feito e que de imediato a gente pode levar essas pessoas, levar serviços, levar benefícios para que eles sejam assistidos. Bem, o Conselho hoje está nos 26 estados e no Distrito Federal, totalizando 27. Parabéns. Estamos no Sul com o nosso queridíssimo pastor Anderson e Robson. Estamos no Nordeste com o pastor Edinásio, coordenando todos os 9 estados do país no Nordeste. Então lá ele já chegou a Paraíba, já chegou ao Maranhão, já chegou ao Piauí, Alagoas, Sergipe, e está buscando mais estados do Nordeste. A Bahia, por exemplo, é um grande estado, um estado que tem nos oferecido boas condições na evangelização e no contexto de receber também essa questão de o cônsul poder se aproximar levando os serviços e benefícios a eles. Lá no Centro-Oeste nós temos o companheiro, o amigo, o doutor, pastor Francisco Lisboa, lá com 5 estados do Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Então, o nosso conselho já está conceitualizado lá no Centro-Oeste. Bem, o Sudeste é aqui o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, com pastores também maravilhosos, entidades maravilhosas, que nós precisamos exatamente expandir o nosso conselho. Esse é o nosso principal objetivo, é expandir o conselho em todo o Sudeste. São Paulo, principalmente, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Lá no Sul, com o pastor Anderson e o pastor Robson, está lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Nordeste é que ainda o Conselho está buscando novas parcerias para que a gente possa levar a evangelização, o conceito do Conselho, para que aquilo que o Conselho se propõe em realizar, em fazer, para que essas pessoas, além da parte espiritual, poder receber também os benefícios. Por isso que a OMEB, essa ordem tão importante, dirigida pelo nosso queridíssimo reverendo Isaías Maciel. Fico muito agradecido, quero agradecer também ao meu irmãozinho, pastor Heitor, eu sei hoje como é que ele está passando, e que Deus o abençoe, você e toda a sua família, meu querido amigo. Amém. Isso Amém. é muito importante porque a gente... unido, conforme eu costumo falar, ombro a ombro, costa com costa, a gente vence. Amém. Qualquer situação. Amém. Veja bem, a gente lembra muito bem da questão de Sansão, que matou aquele leão ainda muito moço. Que força ele teria? Não, como cidadão ele não teria. Como ser humano não teria. Mas ele teve a força do nosso Deus e ele então abriu aquele leão e o matou. Então isso é muito importante. Então nosso conselho é tão forte, assim como Sansão. Está entendendo? E nós queremos levar exatamente isso para esse povo abençoado de Deus. Amém. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos levar. E a OMEB é uma entidade também religiosa que presta essa vontade de trazer essas pessoas para junto dela, e hoje com o Conselho, nessa união, eu tenho certeza que essa estratégia já deu tudo certo. Amém. 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 E eu ouvi o senhor falar mais de uma vez, e o pastor Joaquim havia dito no primeiro bloco, sobre justamente esse convênio, essa parceria CONSE-OMEB. OMEB já, o pastor Joaquim falou, 17 anos atrás, elaborou, desenvolveu e vem colocando em prática esses serviços que agora se estenderam para esse convênio CONSE. Então,
você que está nos acompanhando vai entender agora que serviços são esses. Eu gostaria que tanto o pastor Joaquim como a Valéria falassem sobre os principais serviços. Claro, a gente não vai conseguir falar todos nesse bloco, mas eu queria que agora listassem quais são os serviços e daqui a pouco, no terceiro bloco, você vai ouvir como cada um deles funciona, como você poderá adquirir, utilizar, contratar, se vincular, se filiar ao CONSE, ter a carteira do CONSE, ter a carteira da OMEB e utilizar, ter essa segurança que o pastor, nosso presidente, acabou de falar. Então você vai entender sobre esses serviços que além, e eu vou pedir ao pastor Joaquim, antes de falar dos serviços, o presidente também falou sobre esses convênios governamentais. Então, o senhor, como tesoureiro, dá também uma palhinha complementar sobre essa visão. Então, obrigado, pastor Orli. Eu creio que nós, no próximo bloco, vamos dedicar especificamente aos benefícios que o Conselho vai oferecer à comunidade evangélica via OMEB. A OMEB está na retaguarda, mas todo esse trabalho de levar esses benefícios aos 5.568 municípios é do Conselho. E a OMEB se sente extremamente abençoada, na verdade, recebendo de Deus um presente, que é o Conselho, para fazer com que esse ideal do reverendo Isaías Souza Maciel, nosso presidente de honra, e do nosso presidente Henrique Avelino, que é o presidente, de fato, atual, jurídico, nós estamos nessa batalha, como o irmão falou, há 17 anos. Eu creio que com essa ligação que aconteceu entre o Conselho e a OMEB, e o Conselho, eu tenho a felicidade de ser como uma espécie de liame, de ponto de união entre os dois, vai permitir que a OMEB faça muito mais ainda do que ela pensou em fazer a partir de 2009, através do nosso conselho, porque é o conselho que vai fazer com que os benefícios cheguem à pessoa final, tanto aos nossos missionários, professores, obreiros, diáconos, aos membros em geral e ao povo brasileiro, porque os benefícios que vamos falar daqui a pouco não tem nenhuma cor política, evangélica, nada. Ele é para abençoar a pessoa, particularmente o titular e as pessoas ao entorno dele, ou as igrejas e aos pastores que querem oferecer o melhor para as suas comunidades, para as suas ovelhas, para aquelas pessoas a que ele serve. Então eu creio que é tão grande o que nós vamos falar, que o terceiro bloco que vamos ter daqui a pouco seja dedicado especificamente a listar esses benefícios que o povo vai poder ter através do Conselho, e isso através da nossa Valéria, nossa missionária, que está com isso tudo bem guardadinho no coração e na ponta da língua para falar. Mas para fechar esse bloco, obrigado, pastor Joaquim, para fechar esse bloco, Valéria, fala só, assim, títulos, quais são os benefícios. Isso. Ok, então vamos lá. Depois nós vamos explicar, né, cada um, mas nós temos o cartão alimentação, o check-up médico, o funeral, que é o titular mais 4 pessoas, orientação jurídica, um serviço de pet, né, para você que tem seu bichinho, ama o seu bichinho, então nós também oferecemos esse serviço. Assistência residencial, que é um serviço muito bom, né, para o seu lar. Temos o telemedicina familiar, que é para o titular mais 4 pessoas dependentes, né? E até por vídeo, né? Isso. Nós temos o serviço de veículo, que é um serviço de reboque de carro, que é excelente. Temos o seguro de invalidez por acidente. Temos o seguro de acidentes pessoais, desconto em medicamentos e desconto em universidades. Veja só que coisa. Disso que nós vamos falar daqui a pouco, e com muito entusiasmo e com muita gratidão, porque o nosso conselho vai nos ajudar, como OMEB, a fazer com que tudo isso chegue ao destinatário final, que são 215 milhões de brasileiros. Então, para você que está nos acompanhando, tem motivos a mais para continuar nos acompanhando. Aguarda mais um pouquinho, a gente já vai voltar. Então, estamos de volta. Eu imagino que para você que está nos acompanhando, deve ter ficado com a mesma
curiosidade que os que estão aqui, eu falei que à nossa volta há um exército de profissionais qualificados, competentes, nos acompanhando, produzindo esse podcast para você. E nesse intervalo eles já ficaram aqui aguçados para saber as informações complementares que a gente vai passar agora para vocês. Nós já ouvimos bastante o que é a visão do Conce, como ela se cristaliza na sua vida. E agora eu queria que o pastor Joaquim começasse, então. A Valéria já relatou quais são os serviços. Queria que o pastor Joaquim agora destrinchasse com a Valéria um a um desses serviços. Então o pastor vai falar qual é o serviço, dar uma introdução e a Valéria vai complementar como que a pessoa que está nos assistindo, os nossos irmãos, líderes, pastores, ovelhas e o nosso público vai poder utilizar esses serviços. Pastor Joaquim. Pastor Orli, meus colegas de mesa, meus companheiros que estão nos ajudando a produzir esse podcast, que é, na verdade, a abertura de uma rotina que vai continuar, especialmente aqui da eficiência, eficácia e efetividade da Rede Ágatos. Esses profissionais, são dezenas deles que estão aqui com o pastor Heitor, presidente dessa organização, porque a partir desse podcast, que será apresentado em muitos momentos, uma rotina vai se seguir entre a Rede Ágatos e o Conselho e a OMEB, para que, particularmente, esses benefícios de que vamos falar daqui a pouco, a Valéria falará com muito mais propriedade, porque está lidando com ele 6 dias por semana e, às vezes, até 7 dias por semana, às vezes até o dia inteiro, às 24 horas, porque o que a gente tem recebido nesses 17 anos do Brasil inteiro, desse serviço simplesmente espetacular, de que sua esposa é a técnica principal disso, irmão com ela, formando esse casal abençoador. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero dar assim um testemunho pessoal de muitas vezes lá na UMEB chegar pessoas em nossas reuniões públicas, que acontecem de março a dezembro, para dar testemunho do que foi a UMEB e esses serviços, particularmente a questão do funeral, na vida de já centenas, eu diria milhares de pessoas no Brasil nesses 17 anos. E agora, através do Conselho, nós vamos espalhar isso aos 4 ventos no Brasil para abençoar a família brasileira, os 215 milhões de brasileiros, em particularmente aí os quase 80 milhões de evangélicos e particularmente as pessoas mais carentes que têm sido abençoadas por esses benefícios que o Conselho agora fará chegar aos 5.568 municípios do Brasil. A Valéria vai falar disso com muito mais particularidade agora. Esse bloco é para a gente esmiuçar o que são esses benefícios que ela já listou no bloco anterior. Sim, vocês têm a preferência que eu inicie com algum benefício específico? Eu vou me valer da palavra que o pastor Joaquim falou agora sobre a questão do funeral. E eu queria já falar até, né, por que falar primeiro do funeral? Até o advento da pandemia, havia uma certa resistência, né, de falar de funeral. Não quero falar, ninguém queria falar de funeral, nem contratar plano funeral. Sim. A gente não via propaganda quase de empresas de plano funeral e após o advento da pandemia proliferou. Não é que esteja, eu imagino, não é porque está morrendo mais gente, mas é porque é mais natural você se precaver. É isso mesmo, esse cuidado a OMEB teve. Sim. E a Valéria pode começar por esse, mas eu quero acrescentar ou fortalecer o que o pastor Joaquim acabou de dizer. Todos esses serviços que foram listados e você vai conhecer, eles funcionam efetivamente. Não há um risco. Será que funciona? Não. Até um plano lá na minha própria casa já aconteceu de ser abençoado em serviços que precisavam lá na nossa casa. Isso. Então significa que, apesar da gente começar pelo plano funeral, mas todos os outros serviços são para você utilizar em vida. Exatamente. Valéria. Sim. Como eu havia falado no primeiro bloco, né?
que o pastor ele cuida da ovelha e quando acontece alguma coisa, o pastor está ali pronto a atender e se vira para poder ajudar. E esse é um momento difícil, que ninguém gosta de falar, mas é algo que vai acontecer na vida de todos nós. É uma certeza que nós temos. É que um dia nós vamos morrer, vamos nos encontrar com Deus, que é a nossa crença, é no que nós cremos, né? E esse dia vai chegar para todos nós. Então é muito importante nós falarmos sobre isso também. E muitas das vezes o pastor, quando chega a hora dele, quem vai ajudar, né? Então é importante o pastor pensar nisso para ele e para sua família, né? E eu diria, Valéria, inclusive, não só o pastor, mas qualquer pessoa que está... Você falou muito bem que vai chegar a hora de nós sermos chamados para a eternidade. E aí nós vamos, mas quem fica aqui é que fica com o problema. Exato. E esse plano de benefício que o Conselho quer fazer chegar a todos os 568 municípios do Brasil, 5.568 municípios do Brasil, é para atender essa hora que a gente não pensa nela, mas ela chega e quando chega tem que ser resolvido no máximo em 24 horas, no máximo. Sim. E a nossa OMEB, eu falo com muita emoção, estou emocionado mesmo, porque o próprio pastor Orli talvez tenha um testemunho tanto de um lado de papai quanto de uma mãe nessa hora. Ele que é, com a esposa dele, criador disso, sabe na própria vida o que é isso. E eu também sei, com pessoas próximas na minha própria vida e da minha esposa, que não pôde estar presente nesse momento, mas a gente está presente na caminhada com a OMEB, com o Conselho. Sim. Nós sabemos o que é ter esse suporte, principalmente nessa hora, fora as dezenas de outras coisas que a Valéria já apontou. Sim, pastor, é um conforto muito grande, né? Num momento tão difícil, você pegar somente o telefone e ligar e alguém resolver tudo para você, entendeu? E como você, ao final, Valéria? só receber lá o óbito, entendeu? Chegar lá, tá tudo certinho, que alívio que dá pra gente, né? Então eu vou explicar como funciona o funeral. Ele é para o titular e mais 4 pessoas, então é um total de 5 pessoas. E é um valor excelente que não existe aí fora no mercado. Que vocês o nosso conselho daqui a pouco vai estar vocês divulgando para todo o Brasil. Vão perceber isso. Não existe aí no mercado o valor que nós conseguimos oferecer para as pessoas, tá? Então, é para 5 pessoas, tem a limitação de idade para adesão, que é até 70 anos. Depois que a pessoa está, ela fica. Só não pode ter interrupção nos pagamentos. Porque se interromper e retornar, a seguradora entende como uma nova adesão. E se a pessoa estiver acima do limite de idade, né, que isso não é imposto pela OMEB ou pelo Conselho, é imposto pela seguradora, tá? Que tem regras da SUSEP, então é tudo contrato, então nós temos que seguir. A pessoa entrou, ela fica, pode fazer 100 anos, 200 anos, terá cobertura, tá? O valor da cobertura, ele até então era de R$5.000 por pessoa. Mas com muita negociação da missionária Márcia, que é esposa do pastor Orli, que é quem cuida dessa parte, a gente conseguiu uma cobertura de R$8.000 por pessoa. Então, uma cobertura muito boa, tá? E isso dá muita segurança. Já tivemos várias pessoas que usaram e todas elas muito satisfeitas, tá? Pagamento em dia, tudo certinho, não vai haver problema nenhum. Então, esse é o nosso plano funeral que nós temos hoje para oferecer aí às pessoas que estiverem conosco através do Conce. Para o titular e mais quantas pessoas? Mais 4 pessoas, é um total de 5 pessoas. E não precisa ser exatamente esposa, filho. O titular, ele vai cadastrar 4 pessoas dentro do sistema. E essas 4 pessoas estarão cobertas, tá? Ele pode colocar um irmão, ele pode colocar uma tia, ele pode colocar os filhos. Então, ele vai escolher quem ele vai colocar dentro do plano funeral dele. Lembrando sempre, para adesão,
tem a idade de até Do 70 titular. anos, do titular e dos dependentes. Agora, Valéria, hoje a família ela é muito heterogênea, né? E nós temos um versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o ideal. Mas nem todos na casa comungam da mesma fé. Então vamos que eu queira, ou um dos nossos internautas que estão nos acompanhando, diga assim: mas o meu filho ou a pessoa que eu quero colocar como dependente, nós temos também enteados, né? Que não tem um parentesco consanguíneo, mas ali é um enteado, mas ele não é crente, não é membro de uma igreja. Faz a menor diferença. É um serviço social que a OMEB presta, ou ele precisa ser membro de uma igreja para se filiar? Nada, absolutamente. De forma precisa alguma. ser um ser humano. Exatamente. Quem o titular cadastrar estará coberto. Entendi. Então, nós vamos começar a finalizar agora essa parte. Então, eu vou entender que o serviço do funeral é um serviço social. A pessoa vai estar cadastrada na seguradora. Ele não precisará, ele não terá a carteira ministerial. Não, nada. Correto, presidente? Correto. Ele não terá carteira ministerial, mas ele vai ter acesso a todos os serviços. Agora você ouviu sobre o funeral. Agora, no próximo bloco, esse é um pouco mais extenso, a gente pediu para avançar um pouquinho mais sobre esse serviço, porque ele é mais complexo até, porque pega a gente numa hora difícil e, independente de o óbito ter sido com um membro da igreja ou um familiar, mas sempre vai procurar a igreja para dar um suporte. E é por isso que eu imagino que o CONSE e a OMEB, o que eu tenho visto, estão proporcionando e incentivando as igrejas para que os membros tenham uma cobertura. E para que os pastores resolvam rápido, porque quando acontece isso, não tendo um serviço como o nosso, o pastor da igreja local, vamos supor que haja 3 ou 4 eventos por mês na igreja. A tesouraria da igreja, qualquer igreja, mesmo igreja grande, fica complicado. Então você paga uma quantia pequena por mês, mas os membros estão protegidos. Exatamente. Eu creio que no segundo bloco, esse acho que nós tratamos bem, eu gostaria de, além dos periféricos, falar especificamente do plano de socorro a veículos, que a maioria dos pastores no Brasil inteiro, líderes, tem carro. E eu já tive muitas vezes socorrido por esse plano de socorro mecânico, até dentro da garagem, com o carro parado, bateria arriada, e eu tive alguém lá para me tirar do sufoco. Então, para você que está nos acompanhando, daqui a pouco vai saber um pouco mais sobre como funciona o reboque. Isso. Para que você tenha o melhor atendimento numa hora de pane do seu veículo. Já voltamos. E para você que continua conosco, gratidão pela sua audiência. Nós vamos continuar aqui nosso podcast falando sobre o CONSE, Conselho Nacional de Comunidades Evangélicas. Já ouvimos aqui bastante nosso pastor presidente, pastor José Ribamar. Já ouvimos sobre o convênio que estamos elaborando com a OMEB para a prestação de alguns serviços. E a Valéria, que é a nossa gerente administrativa, vai passar para você agora mais serviços. Já ouvimos sobre o funeral, agora vamos ouvir sobre o reboque e como ele funciona e outros serviços que ela também relatou lá atrás. Isso. Então vamos lá. O serviço de reboque é um serviço excepcional. Quem usa, sabe, eu tenho meus associados que usam, eles têm uma preocupação de manter a mensalidade em dia porque sabem da importância. Hoje você fazer um reboque é caro você solicitar, né? E esse é excepcional porque você liga para a seguradora, eles vão lá, pegam o seu carro da onde ele está e leva para onde você der um endereço, para o mecânico ou para a sua residência, simplesmente pegando o seu celular e ligando para a seguradora, tá? O que é importante eu frisar nesse serviço é que o carro tem que estar vinculado ao titular, tá? E você pode fazer essa solicitação 3 vezes no período de 1 ano, tá? Você pode estar em qualquer lugar do Brasil
que eles vão fazer o serviço, claro que tem a quilometragem. Se ultrapassar um pouco, você vai pagar um valor por fora, tudo pré-determinado com a seguradora, nada é feito sem a sua autorização, sem a sua ciência. Mas esse é um serviço que você pode usar no hoje, né? Porque o funeral fica assim, só vou usar quando eu morrer, alguém, né? Ninguém está com muita pressa, exatamente. Né? Esse não. Esse você utiliza hoje. E é um serviço excepcional, que vale muito a pena. Valéria, a maioria dos deslocamentos com reboque é para pequenas distâncias. Sim. Em média, qual é a quilometragem permitida pela seguradora? São 100 quilômetros. 100 quilômetros, a gente está falando de uma distância Rio de Janeiro... Quase Volta Redonda. Volta Redonda. Sim. É uma distância sim. razoável. E quem usa parabeniza muito. E se exceder essa distância, tem esses acertos que a Valéria falou aí com a E seguradora. não é pesado. Nada, Isso se a pessoa quebrar um carro muito longe. Sim, pode prosseguir, exato. Valéria. Então, esse é o serviço de reboque, né? Ligou na seguradora, tudo é com a seguradora. Não é com Conce, não é com o amigo, é com a seguradora. Quebrou Todos de madrugada vão ter... na estrada. Exatamente, até porque nós não funcionamos 24 horas por dia, né? Então, todos os serviços é diretamente com a seguradora. Você tem o telefone em mãos no seu celular, ligou para a seguradora, eles resolvem tudo, tá? Então, agora eu vou passar para um outro serviço também muito legal, que é o check-up médico, né? Quão importante você poder fazer um check-up. Se você for fazer aí um orçamento... Esse é pro titular, né? Esse é só pro titular, isso. Ele pode fazer uma vez por ano, tá? Mas se a gente for fazer um orçamento de um check-up aí, você vai ver o valor... Absurdo, né? E você, nesse check-up, você vai poder ter a consulta com o médico e você vai poder fazer um hemograma completo, um exame de glicemia, o HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos, ureia, creatina, urina, paracitológico, abdômen total e eletrocardiograma. Todos esses exames incluídos numa mensalidade pequena. E depois retornar com esses exames e voltar ao médico para ter o diagnóstico, né, que o médico lhe passar. Então, também é um serviço muito bom, vale a pena. Nós temos também... Desculpa, só te cortar, porque eu faço anualmente esse check-up do convênio, né, da seguradora. E é muito simples, você telefona e manda um e-mail, eles te respondem já com qual é a clínica particular. Você não vai falar com o enfermeiro, você vai falar com um médico credenciado. Sim. E ele que vai prescrever. Essa ultrassonografia abdominal total é um exame que posso dizer que é de complexidade, é um exame relativamente caro, e ele está incluso. Você pensa que vai chegar lá e vai ter que ir alguma burocracia. Eu cheguei todas as vezes, já estava tudo agendado, a equipe já estava aguardando, com o horário, tudo certinho. Então, sim, que a seguradora faz todo esse trabalho. Eles agendam, vai dizer qual é o horário, o local, você só vai estar lá no horário e no local marcado tudo e pago. vai fazer todo o procedimento. Ano, é isso? Ele pode fazer uma vez por ano, exatamente. Nós também temos o serviço de assistência residencial, tá? Que é um serviço de emergência. Um fio na sua casa tá queimando, pode acionar a seguradora que eles vão lá ver. Quantas vezes por ano? 3 vezes. 3 vezes por ano. Arrebentou lá um cano, estourou, que pode causar algum tipo de inundação. Eles vão lá fazer o reparo, tá? Não é manutenção, é emergência. Esse é um serviço de emergência. Trocar chuveiro, eles fazem a troca de chuveiro. Então é hidráulico, elétrico e tem também o serviço de conserto de eletrodoméstico, que se chama linha branca, né? Queimou a televisão, eles vão lá para fazer o conserto. Queimou sua máquina de lavar, quebrou, eles vão lá para fazer o conserto. Qual é a franquia que eles... É de R$300. Ultrapassou esse valor, aí é um acordo entre
a pessoa e a seguradora. Você paga um pouco a mais. Eu já tive, minha máquina de lavar já quebrou, eu paguei só R$150 a mais para poder fazer o conserto, né? Senão então, pagaria 450. Exatamente, né? Então, exato, é só ligar e eles vão dar todos o passo a passo, todo o procedimento, né? Então, vale muito a pena. Tem o PET, que é para o seu bichinho. Você vai ligar para a seguradora, eles vão lhe encaminhar para uma clínica veterinária mais próxima. Tudo sempre eles vão encaminhar próximo à sua residência, tá? Então esse serviço ele inclui cremação, funeral para o bichinho, ele inclui internação. Claro que tem um limite de valor, se eu não me engano, esse do PET é R$250 para internação, e o que ultrapassar, aí é um acordo entre as partes, exatamente, né? E a gente sabe que todos os gastos com bichinho é tudo muito alto, né? A gente que ama os bichinhos, então toda ajuda que tiver para abater nas nossas despesas é maravilhoso. E como eu falei inicialmente, a gente não encontra esses serviços juntos, agregados, em lugar nenhum. E por um valor que vale muito a pena. Tem serviços aqui que você vai pagar pelo serviço o valor da mensalidade para ter todos esses juntos, né? Então, qual o mais importante? Telemedicina. O telemedicina também, você vai ter médico 24 horas por dia. Não é enfermeiro também. Todos os dias da semana. É só você agendar pelo site da Sul América, porque essa é através da Sul América. Você vai fazer o seu agendamento, no horário você entra através do seu computador ou do seu celular e vai conversar com o médico. Ele pode lhe passar exames, receitar, né, prescrever os medicamentos, tudo sem você sair da sua casa. Exato. E esse é para você e mais 4 dependentes, né, que nesse caso tem que ser os dependentes diretos, filhos, esposas. Esse já é mais fechado aos dependentes direto. Então, tudo sem sair de casa. Você tem todos esses serviços. Tem Valéria, eu só te cortando novamente, é porque eu falei agora da pandemia, e igualmente após a pandemia, o serviço de telemedicina se expandiu muito, tanto que o governo elaborou novas normas, oficializou para poder atender melhor a população. Identificou-se que grande parte dos atendimentos presenciais nos hospitais e pronto-socorro foram reduzidos porque a população está sendo atendida por médicos qualificados virtualmente. Sim. Isso mesmo. Sim. Com excelência. Exato. E nós também temos os seguros, né? Que é de acidente por invalidez. Aí a pessoa tem um valor, né? Titular. Isso. Temos também o seguro por morte acidental também do titular, porque aí você garante algo para, né, para sua esposa ou para os seus filhos. Depende do seu dependente ali direto. E não sei se eu esqueci de mais algum benefício, que são tantos. Mas são tantos que o nosso público já sabe que não pode ficar sem o serviço. Não, de jeito nenhum. Então, e temos o cartão alimentação, né? Que não deixa. É como se fosse um seguro de vida, né? Porque o titular vindo a falecer, o cônjuge vai receber um cartão que ela vai receber 12 parcelas de R$300. Que coisa boa. Né? Todo mês ela... Que é uma ajuda, é uma compra que você faz. Boa. Às vezes a pessoa ainda está resolvendo problemas de inventário, e fica sem... Vai ter aquele dinheiro durante 12 meses, os R$300, né? Para poder ajudar nisso, tá? Então, com isso, você que nos assistiu nesse podcast abençoado e abençoador para a sua vida, você agora já sabe. Então, você vai ver depois nas letrinhas embaixo aonde você vai poder acessar todas essas informações com detalhes. Hoje, a Valéria, o pastor Joaquim e o presidente Ribamar
passaram um resumo do que é o CONSE, um resumo do que é o AMEB, um resumo do que são os planos de benefícios que você vai poder utilizar para a segurança, qualidade de vida sua e dos seus dependentes, da sua família. Então você vai poder acessar e ter informação. A gente está falando de valores assim, bem módicos que cabem que serão, no orçamento daqui da a família. pouco divulgados na rotina que vai se seguir a esse podcast. Isso. Então a gente já começa aqui a agradecer a cada um que participou aqui. O presidente Ribamar vai finalizar com as suas considerações finais. Gratidão, pastor Joaquim de Paula Rosa. Transmito para o pastor Henrique Avelino, o nosso presidente executivo em exercício, nossa saudação, e toda a diretoria da OMEB, e também aqui representando o escritório da OMEB, a nossa gerente administrativa, nossa secretária executiva, missionária Valéria. E nós três agradecendo a sua liderança aqui e essa equipe maravilhosa da Rede Agros que está por trás da SEMA. E eu quero reforçar essa gratidão e parabenizar. Eu já vim aqui outras vezes. Cada vez que eu venho, eu falo isso para a Valéria quando chegamos, cada vez que eu venho está melhor. É interessante que eu vou em alguns ambientes que ele vai se degradando. Né? E aqui, a cada vez que a gente vem, e os pastores que já conhecem sabem disso, há sempre algo a mais, sempre algo melhor. Amém. É excelência, como eu falei no início. Nossos parabéns para a equipe executiva aqui de produção, liderada aqui pela nossa querida Simone. Transmita para todos a nossa gratidão, nossos parabéns, especialmente, como já foi falado pelo presidente de nós, nosso querido pastor Heitor, que idealizou o projeto do Grupo Ágatos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua saúde nesse momento. Então, presidente Ribamar, vamos ouvir suas considerações finais, se atendemos o que o irmão tem em mente, o que Deus revelou para o irmão lá atrás, né? Porque 2 anos se materializou, mas esse sonho vem sendo acalentado. Vamos ouvir então suas considerações finais. É você que nos acompanhou, também a nossa gratidão. Nossa, muito obrigado. Vem cá, meu irmãozinho, minha irmã. Estou muito feliz de estar nesse momento oferecendo a todos vocês esse plano maravilhoso de serviços e benefícios. Eu quero agradecer aqui meu mestre, o pastor Joaquim, a Valéria, que tão bem apresentou os produtos, o nosso querido Orli, que fez essa intermediação. Meu irmão, não se esqueça, venha, cadastre-se conosco no CONSE, Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas, Comunidade Cristã. É muito importante a sua vinda. Você chegando, você pastor, não importa que seja um pastor de grandes igrejas de 5.000, 10.000, 2, 4, 20, não importa a quantidade de membros da sua igreja. O importante é a sua vinda, é o seu cadastro conosco aqui no Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas. Com essa maravilhosa participação, essa parceria, esse convênio com essa organização, OMEB, que chegou num momento muito oportuno. E isso está me deixando muito feliz. E eu quero que essa unção chegue a cada um de vocês. Amém. O nosso trabalho aqui, meu irmão, é servir cada vez melhor. É assistir vocês cada vez melhor. E eu tenho certeza que o irmão vai ficar muito feliz no momento que as coisas estiverem acontecendo. E naquelas dificuldades, você vai se informar, vai ter a participação do conselho, vai ter a participação da seguradora, vai ter a participação da OMEB nesse trabalho. Venha, cadastre-se e você tomará conhecimento de todo o nosso trabalho, dessa importância, desses benefícios, porque é isso que nós queremos. É servir aquele pastor que tem apenas 5, 10, 15, 20, 30, 40 membros, como também aqueles que têm acima de 1 milhão de membros. Não importa para nós. O importante
é servir as pessoas que mais precisam. Então eu quero, nesse momento, te dar um abraço forte, forte, meu irmão, minha irmã, porque eu vou contar com vocês nessa grande peleja para todo o Brasil, porque nós queremos assistir você, nós queremos que você esteja conosco para servir as pessoas que mais precisam. Então, que Deus os abençoe, que Amém. Deus dê o direcionamento a cada um de vocês e fiquem com Deus. Ribamar Santos.